Olá, gente, muito bom dia a todos, né? Vamos continuando com mais uma palavra, né? Vamos estudando mais um pouco a palavra do Senhor. Se você tiver com sua Bíblia em casa, por favor, abra ela no capítulo Mateus, capítulo 5, né? Onde a gente continua com as bem-aventuranças, né? O verso é o verso 6 e vamos lá, né? A palavra de hoje é: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque alcançarão, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como eu já falei, né, nós estamos nas bem-aventuranças de Cristo, onde foi o Sermão do Monte, né? Onde ele subiu e assentou-se e ensinou os seus discípulos e os demais que estavam ao seu redor, né? No primeiro, no primeiro, na primeira bem-aventurança, né? Ele nos ensinou o que devemos ser humildes de espírito, né? Devemos ser humildes de espírito, em espírito, né? A segunda, ele falou que a gente precisa de chorar, né? Chorar com o coração mesmo, chorar verdadeiramente para ele e se arrepender dos nossos pecados, né? Isso foi a segunda bem-aventurança que ele nos ensinou. A terceira é que devemos ser humildes, né? Devemos ser mansos de coração. O que é que ele queria dizer aí também? Ele queria dizer que a gente tem que aceitar o que ele nos proporciona, né? Tudo aquilo que ele quer para nós. A gente escutar a palavra dele, né? O que ele quer para nós e a gente seguir. Não questionar, né? O que é ser manso é isso. Escutar a palavra e a gente não hesitar o que Deus tem para nós, né? E hoje na quarta bem-aventurança, ele está falando em fome e sede de justiça, né? Mas o que é para você que Jesus está tentando lhe passar? A fome e a sede em justiça. O que é que ele está tentando falar para você, né? A justiça divina, né? Porque muita gente pensa que essa parábola ele está falando da justiça comum, né? Mas não, ele está falando da justiça divina. E eu separei 4 pontos aqui, onde a gente vai se encontrar e vai encontrar uma parte do que ele está falando aqui, né? O primeiro ponto é que você tem que crer, né? Creia em Jesus Cristo como seu Salvador, né? Porque ele é a única justiça para nós que somos pecadores, né? Ele está falando aqui que, primeiramente, para a gente acreditar na justiça, para gente que tem sede e fome, mais na frente eu vou explicar mais um pouco o que é sede e fome, né? A gente tem que crer, né? A gente tem que crer verdadeiramente no Senhor, entregar todas as coisas a Ele, né? Porque Ele é o único, né? Que faz a justiça limpa, aquele que a gente entrega, né? E quando a gente fala verdadeiramente com Ele, Ele nos mostra, né? E nos julga com o seu jugo suave, né? A segunda palavra, o segundo ponto que eu separei aqui, que você seja justo com tudo, né? Seja justo com o próximo, né? De acordo com o seu proceder. Que você não barganhe algumas coisas para poder crescer. O que Jesus está dizendo aqui é que você seja justo, entendeu? Que você nunca pegue além do que é merecido, o que Deus lhe deu, né? O que você merece, né?
Se você vê uma coisa errada, você volta atrás e entrega. Não, irmão, você me deu por um exemplo, né? É, Às vezes a gente vai no supermercado, em algum canto, compra uma coisa e às vezes o vendedor erra o troco, né? Isso aí é uma suposição que eu estou falando, veja bem. E muita gente não tem a coragem, né? Não, mas se ele deu, entendeu o que eu estou falando. Então seja justo, se arrependa e seja correto consigo mesmo. E você vê grandes coisas que Jesus ele separou, né, para nós. E você sendo justo, uma parte é essa, né? Ser justo e fiel a Cristo, né? O que você não quer para você, não queira para ninguém, né? No ditado popular, né? O terceiro é que você trabalha em busca da justiça, né? A justiça social, que é a justiça desse mundo aqui, do mundo terreno, e também que a gente se encontre na justiça divina, né? Entregue tudo ao Senhor. Às vezes acontece muitas coisas que a gente não consegue entender, nem quer entender, ou às vezes a gente tem a suposição verdadeira que aquilo está errado, né? Mas que não deu, é, como eu posso falar, que não foi justo para com a gente naquele momento, né? E onde a gente deve entregar? A gente deve entregar a justiça divina, a justiça do Senhor, porque ela é verdadeira e é fiel. E um dia você vai ver que quando a gente entrega verdadeiramente as coisas ao Senhor, acontece, né? E o quarto e último ponto que eu separei aqui é que você ore por todos, né? Todos aqueles que é, são contra você e todos aqueles que estão, né, nesse mundo terreno. Você ore, ore por todos eles, né? Ore por a gente e por todos eles também, né? Em Lucas, no capítulo 20, no versículo 20 ao 22, você você vê uma palavra falando também sobre isso, né? Onde aqueles que estavam cercando o Senhor, muitos iam ali para esperar só uma palavra errada dele, alguma coisa. E nesse versículo fala: eles passaram a vigiar Jesus, enviaram espiões e se fingiram de justos, para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a vontade dele, né? Segundo a vontade dele. E mais na frente, no verso 25, no verso 23 eles falam, né? É lícito, não, no 22, é lícito pagar imposto a César ou não? E Jesus, no verso 23, perguntou, né? Respondeu, né? Percebendo a malícia que ele estava fazendo, né? O arrudei para pegar Jesus. No verso 25 ele falou, né? Que Jesus disse: pois dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu termino essa palavra e você reflita em casa sobre isso, né? O que Jesus está dizendo. A justiça divina é aquela que a gente entrega a Deus. E a justiça terrena é sempre isso, né? É dinheiro, é essas coisas, né? Justiça terrena. Justiça divina é aquilo que a gente coloca tudo e entrega ao Senhor, né? E eu queria falar sobre mais uma palavrinha sobre o que é verdadeiramente o que Jesus fala
sobre sede e fome, né? Sede e fome de justiça ou sede e fome. A gente, diariamente, a gente tem sede, tem fome, né? Nosso corpo precisa, né, de alimento, de ser sustentado por o alimento, pela água, né? Diariamente a gente necessita disso para, né, permanecermos, né, com saúde. E do mesmo jeito é a nossa alma, né? Do mesmo jeito é o nosso espírito. Ele necessita, ele tem sede e tem fome da palavra do Senhor. Do jeito que a gente necessita de um prato de comida, nosso espírito, nossa alma necessita dos poderes do Senhor, né? Da, da palavra, né? Necessita que o Senhor esteja sempre perto de nós, né? E é isso que eu queria falar. O que Jesus fala de fome e sede é isso, que a gente não só temos fome e sede do nosso corpo humano, né, natural, mas também temos fome e sede, né, de Cristo, das palavras, das promessas, né, e das coisas que Ele deixou para nós. E por isso que eu digo, estude a palavra, né? Estude comigo ou em sua casa, né? Procure uma igreja, né? A gente, como servo do Senhor, né? A gente tem que falar, né, sobre isso. Procure uma igreja, entre numa igreja e vamos servir ao Senhor, né? Da maneira que Ele deseja para nós. E outra coisa, né? A gente, às vezes, a gente fica com vergonha, envergonhado, né? Constrangido por ser de outra igreja, ou às vezes a gente está desviado, né? Mas esse programa, essa, essas palavras, isso aí é para todos nós, né? Como já diz no nosso canal, recomeçar. Nunca é tarde para você recomeçar. Então que essa palavra, ela entre no seu coração, né? Que você receba essa palavra como o Senhor fale, né, sobre essa palavra e no seu coração, né? Não eu, mas ele, que ele alcance seu coração e fale, né? E se você precisar de alguma coisa, nos procure, né? A gente temos uma igreja em Boqueirão, né? Também temos aqui uma em Caturité, que é a Igreja Comunhão Caturité. Fale com a equipe pastoral, o que necessita, o que está precisando. Se precisa de uma, uma visita, né, domiciliar, nós temos a pastora e o pastor aí para ir conversar com você, né, lhe dar uma palavra amiga, se possível uma ajuda, né? E não deixe de frequentar a igreja, né? Sua igreja. Não estou pedindo que você entre na nossa igreja, mas que você procure uma igreja, né? E seja fiel a Cristo. Amém? Então, essas são as palavras de hoje e até amanhã, se Deus quiser.